A paz do Senhor, igreja. Ai, na hora que o pastor começa a orar ali por dízimos e oferta, ai, meu Deus, está chegando. Aí já começa. Não que não estava antes, né? Mas já vai começando com mais intensidade. Deus é bom. Glória a Deus porque nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus por tudo que Ele já fez no nosso meio, por tudo que Ele continuará fazendo para completar a obra que Ele já iniciou nas nossas vidas. Amém? Não sei quem estava aqui no domingo. Quem estava aqui no domingo de manhã? De manhã. Eu falei que a gente ia continuar a pregação hoje. E aqui estamos nós. Porque você quer habitar no lugar onde a presença de Deus está? Você quer habitar no lugar onde o nosso Deus está presente? Eu quero. E a notícia que eu tenho para você é que esse lugar existe. Esse lugar não é uma invenção da nossa cabeça. Esse lugar existe. E o Senhor, eu comecei a compartilhar com os irmãos, né, o que o Senhor começou a falar no meu coração, e Ele me levou a meditar sobre a terra de Gósen. Só para relembrar. A terra de Gósen, ela fica lá no Egito, e foi o lugar onde o povo de Deus, ele morou no Egito ali por 430 anos. Pouquinho, né? 430 anos, o povo de Deus, os hebreus, moraram ali na terra do Egito. Eles entraram quando José era o governador do Egito, abaixo somente do faraó, e eles saíram no êxodo com Moisés. É lógico que entrou uma geração, passou uma galera e saiu uma outra geração, né? Mas ali o Senhor fez grandes coisas no meio daquele povo que habitou naquela terra de Gósen. E quando o povo chegou para habitar ali no Egito, em meio àquela fome, eles chegaram como uma família importante. Uma família que era a família do governador do Egito. Veio habitar, veio morar aqui com a gente. E tudo bem. Porém, né, como o tempo foi passando, aquele povo cresceu, eles entraram em 70 pessoas e já estavam em 600 mil. Cresceu um pouquinho, gente? Só um pouquinho, né? Em 600 mil. E aí, então, o faraó seguinte ali da época de Moisés falou assim: vamos escravizar esse povo. Porque ou nós escravizamos eles, ou eles vão escravizar a gente. E ali, então, a carga ficou pesada. Ali, então, era trabalho em cima de chibatadas, entre muitas outras coisas que eu acredito que a gente nem consegue imaginar o que seria ser um escravo ali no Egito. Mas o Senhor falou ao meu coração sobre tudo isso. E alguns estudiosos dizem que José, ele escolheu essa terra de Gósen para que o povo, a sua família habitasse, porque era um lugar isolado, um lugar onde, que para o povo de Deus ter contato propriamente com o Egito não era tão fácil assim. O convívio social era um pouquinho afastado. Então eles conseguiriam morar no Egito sem se misturar com o povo do Egito. Eles poderiam então manter a sua identidade em Deus, mesmo morando ali. E entre as muitas coisas, a essência do que Deus falou comigo em cima disso é o seguinte: nós podemos morar no Egito e não habitar no Egito. Nós podemos morar no mundo sem habitar no mundo. Nós podemos morar no mundo habitando em Deus. E se nós descobrirmos este lugar, essa terra de Gósen nos dias de hoje, nós vamos viver as maravilhas, o extraordinário que esse povo viveu ali. E que extraordinário é esse? Vamos somente ler, porque essa foi o que nós ministramos no domingo, mas nós precisamos trazer a nossa memória. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 8. Hoje eu trouxe a minha Bíblia na versão NVT, então pode estar um pouquinho diferente na sua leitura aí, mas é a mesma coisa em outras palavras. Vamos imaginar, o Egito estava sendo assolado, destruído, praga após pragas. Foram 10 pragas que caíram
aconteceu com o povo de Deus que habitava no Egito? Êxodo, capítulo 8, vamos ler no versículo 22 e 23, a quarta praga, que era a praga das moscas. Diz assim: dessa vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor, que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal acontecerá amanhã. Antes do Senhor enviar então a quarta praga, ele mandou esse recado. Dessa vez, eu pouparei a terra de Gósen, onde meu povo habita, e naquela terra vocês vão saber que existe um Deus presente e que faz separação entre o meu povo e quem não é do meu povo. Quinta praga, Êxodo 9, vamos ler do 2 ao 4. Diz assim: se você continuar a detê-los e se recusar a deixá-los sair, a mão do Senhor ferirá com praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. Onde o povo de Deus estava? No Egito. O que estava acontecendo no Egito? Sendo assolado. E o que estava acontecendo com o povo de Deus? Sendo poupado. Sétima praga, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Está tudo pertinho aí. Disse assim a palavra do Senhor: Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo árvores foram despedaçadas. Versículo 26. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Você consegue imaginar uma tempestade caindo e um guarda-chuva em cima do povo de Deus? O Senhor livrando e poupando? Mas não acabou por aí. Nona praga, capítulo 10, versículo 21 ao 23. Olha que belezura. Gente, é desafiar as leis da física. Olha só, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão, tão densas trevas que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Neste período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saiu do lugar. As pessoas ficaram 3 dias no mesmo lugar? Muito bem. Mas, ficar 3 dias no mesmo lugar, na praia, né? No claro, tudo bem, mas 3 dias na penumbra total. Mas, onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Você consegue imaginar um feixe de luz rompendo aquela escuridão em cima do povo de Deus? Era isso que acontecia. 10ª praga, capítulo 11, versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite de hoje passará
porém nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção, faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Nós podemos morar no mundo, mas nós podemos ao mesmo tempo habitar em um lugar onde a presença de Deus se faz presente. Mas a questão aqui é, e aí? Como que a gente habita neste lugar? No domingo, eu lancei o desafio e disse que essa palavra gozem significa aproximem-se. E naquela manhã, o convite foi, vamos nos aproximar. Mas não é um aproximar de passeio, é habitar. Habitar é você chegar com as suas coisinhas e se estabelecer ali. Não é um passeio, é um camping, que você vai com a sua barraca, monta a barraca, passa um tempo, desmonta e vai. Não é passeio, não é uma casa de final de semana, não é uma casa na praia. É um lugar para morar. E aí eu falei assim, Deus, como que a gente permanece neste lugar? Porque eu quero habitar na terra de Gósen. E a terra de Gósen hoje, sabe onde é? A terra de Gósen hoje não é um lugar físico, não é um lugar que nós vamos construir casas físicas, não é o Acre, né, pastor? Não é o Acre, não é um lugar isoladinho. A terra de Gósen hoje é a igreja, é o corpo de Cristo. Pensando que o nosso Deus, Ele é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. E se nós estamos aonde o cabeça está, nós já estamos aonde a presença de Deus está. E é o Espírito Santo fluindo nesse corpo que vai fazer com que está tudo escuro, mas no meio do povo de Deus está claro. Está tudo se deteriorando no mundo, mas aonde o povo de Deus está, há provisão, há sustento. E aí o Senhor falou para mim assim, Ele me conduziu até a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1. Ele me disse, deixa eu achar meu Colossenses aqui, gente. Ele disse ao meu coração, é assim que vocês vão permanecer nessa terra. Pensa que é fácil? Não é fácil de mágicas. Até porque, como na conversa da pregação passada, eu falei assim, Deus, mas foram 10 pragas, o Senhor só mencionou aqui que livrou de 5 e das outras. E aí, como é que foi? A única coisa que ele me disse foi, enquanto nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos. Mas se nós estamos no corpo de Cristo, se nós estamos na igreja, debaixo do guarda-chuva de Deus, vai respingar, mas não é para a morte. Mas e se morreu? É vida, porque morrer, sendo parte do corpo de Cristo, é vida. Amém? Então, lá em Colossenses, vamos ver se a gente se identifica. Vamos trazer para nós isso aí hoje. O Evangelho chegou lá na cidade de Colossos. O amor de Deus começou a abraçar aquelas pessoas. O apóstolo Paulo começou então as suas viagens missionárias e o Evangelho começou a ser levado para todo lado. O ID sendo cumprido. E ali, olha a fama dos nossos irmãos colossenses. Olha como que a notícia chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Vamos ler a partir do versículo 1. Colossenses 1:1. Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Verso 3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar, temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do amor por todo o povo santo. Fernanda, mas tudo bem. A fé em Cristo e o amor pelo povo. Até aí está fácil. Mas olha como continua o versículo 5. Que vem, da onde que vem essa fé e esse amor? Que vem da esperança confiante naquilo que lhe será reservado
verdade das boas novas. Quando o Evangelho chegou ali naqueles corações, a expectativa por aquilo que nos aguarda no céu era tão grande que transformou o viver daquele povo. Versículo 6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês. Desde o dia, como está na sua Bíblia? Desde o dia em que ouviram e compreenderam. Como que está na versão de vocês aí? Ouvistes e conhecestes. Desde que ouviram e compreenderam, ouviram e conhecestes a verdade sobre a graça de Deus. A partir do momento em que aqueles irmãos ouviram e conheceram sobre a graça de Deus, a vida deles mudou. Se identificou? Você ouviu sobre a graça de Deus e ali então você está aqui hoje. Senão você estaria com certeza na sua casinha, no sofá te abraçando, ou na própria cama, assistindo alguma coisa, comendo, alguma coisa que você está fazendo. Mas ouvimos e compreendemos a respeito da graça de Deus e por isso nós estamos aqui. Mas o que o Senhor me falava era o seguinte: Fernanda, porque nós temos que viver, né, gente? Passa aqui e vai. Fernanda, esse é só o primeiro passo. Ouvir e conhecer leva a gente até a porta. Só leva a gente até a porta. É o primeiro passo, é importante. Sem ele não tem o segundo passo. Mas o primeiro passo, ouvir e conhecer. Mas precisamos dar uns passinhos a mais para entrar aonde a presença de Deus está e habitar ali. Primeiro passo, ouvir e conhecer. Mas a oração do apóstolo Paulo continuou. Na verdade, era como se o apóstolo Paulo soubesse assim. Na verdade, ele estava... Esse pedacinho que a gente leu são as saudações. Como eu falei, né? A fama do povo chegou ali ao apóstolo Paulo que a fé deles, o amor pelos santos, a expectativa pela glória futura era tão grande que foi impactando. Desde o momento em que eles ouviram e conheceram a graça salvadora do Senhor, a graça que liberta, a graça que nos alcançou, a graça que nos trouxe até aqui. Chegamos aqui na porta. Mas aí então, nós precisamos do segundo passo. E para esse segundo passo ele começa a orar. Aqui ele só falou. No segundo passo, o apóstolo Paulo começou a orar. Olha a oração dele. Versículo... Deixa eu ver, gente. Eu monto uma coisa, aí daqui a pouco eu já fui pro final, daqui a pouco eu volto pro meio. Versículo 9. Olha só. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda, o que ele está pedindo? Que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e também entendimento espiritual. O próximo passo para sair da porta e habitar nessa terra, nós precisamos saber a vontade de Deus, agir com sabedoria e com discernimento, com conhecimento espiritual. E o versículo continua: então vocês viverão de modo a sempre honrar, agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Mas esse versículo 9, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Se nós queremos entrar na presença de Deus e habitar ali, nós precisamos dar esse passo. Só que esse passo é ação. O segundo passo é ação. Porque, conhecer a vontade de Deus, sabedoria e discernimento espiritual. E o Senhor falava no meu coração o seguinte. Ele falava o seguinte: não é um conhecimento, nesse primeiro instante aí, né, para a gente começar a dar o segundo passo, não é conhecimento que a gente chega na igreja e a gente quer saber assim,
que é meu ministério? Pastor, qual que é o meu chamado? A gente quer saber a vontade de Deus para isso, o primeiro ponto. Calma. O conhecer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor falava no meu coração é saber agir no dia a dia. Saber agir no dia a dia. Aquela ação que na hora que a gente se depara com as coisas, é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, permaneça. Não é vontade de Deus, cai fora. Por exemplo, quando você está num lugar, acredito que nós já passamos dessa fase, mas eu vou falar o que eu fiz. Ai meu Deus, vou declarar. Quando a gente está vai num lugar, compra alguma coisa e alguém dá um troco errado. E aí o que você faz? O que você faz? Você devolve o troco, certo? Por quê? Porque a vontade de Deus é com que a gente não roube. Mas aí você pode pensar assim, nossa, que bênção, né? Deus prosperou. Eu estou falando que eu vou contar porque eu me converti com 16 anos atrás, né? Uma criança praticamente. E aí, eu lembro que uma vez eu fui comprar umas coisinhas que eu ia usar aqui, gente. Estou confessando o pecado para trazer luz. Já pedi perdão, já está tudo certo. Faz muitos anos isso. E aí eu fui comprar umas coisinhas e ali me deu um troco errado. Mas sabe qual foi o meu pensamento? Que Deus estava abençoando para eu conseguir comprar mais. Mas o dia que o Espírito Santo me revelou, nunca mais, foi só aquela vez, gente, de verdade. De verdade. Porque quando a gente pode fazer alguma coisa errada, mas quando o Espírito Santo vem com a correção, é da vontade de Deus que a gente endireite as nossas veredas. Amém? Amém? Você está lá no seu serviço, na academia, ou sei lá onde você tem convívio com pessoas, sendo uma pessoa casada e alguém começa a jogar uns gracejos lá. Gracejos é tão palavra antiga, né? Eu não sei qual seria uma palavra mais moderna. Mas começa a jogar um charme. Jogar um charme, que também não mudou muito, mas vocês estão entendendo. E aí, como um servo de Deus que teve o entendimento da graça salvadora, que olha para o céu como a glória futura e que quer habitar na onde o Senhor está, o que a gente faz? Já coloca o respeito ali e sabe que um relacionamento extraconjugal, um relacionamento de adultério não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus, eu não posso fazer. Muito bem, estou namorando. E aí o namoro começa a ficar meio quente. E aí o que eu faço? Começo a fugir dos escurinhos. Vamos para a luz. Trevas é Egito, meu povo. E aí então a gente vai para a luz. Por quê? Porque a gente sabe que fornicação, sexo antes do casamento, não é da vontade de Deus. A pessoa gosta um pouquinho de fofoca, mas ela não diz não. Ela gosta de novidades. E aí, quais são as novidades? Né? É uma maneira bem simpática de ficar por dentro dos acontecimentos. E aí, então, ela gosta de sentar ali naquela rodinha e ficar a par dos acontecimentos, relatando fatos. Estamos só relatando os fatos. Mas aí o Espírito Santo começa a incomodar e falar assim, olha, não está muito certo isso daqui. Como aquela pessoa que quer habitar aonde a presença de Deus está, o que você vai fazer? Vai continuar amando todas aquelas pessoas, mas não vai compartilhar mais daquela rodinha e daqueles assuntos, daquela situação. Então, buscar a vontade de Deus no nosso dia a dia. Só que aí nós já vamos estar descobrindo a vontade de Deus, lógico, mas agindo com sabedoria e com discernimento. Uma coisa é lado a lado da outra. Então nós sabemos o que? A vontade de Deus. E a gente precisa colocar em prática. Por isso que eu falei que o segundo passo é a ação do primeiro. Eu ouvi e entendi. E o Senhor fala para nós nessa noite. Ele diz assim, para de estocar comida. Para de estocar comida. Que a gente vem para o culto, pega a comida, leva para casa, coloca na despensa. Vem para o culto, pega a comida, leva para casa, põe na despensa e a gente vai estocando comida. Comida que não falta. Aí ele está falando para nós essa noite, coma a comida e deixa esses nutrientes te suprir. Esse é o segundo passo. Você quer, não tem muitos passos, gente. Você está aí, né, pensando, primeiro, segundo, terceiro, décimo. Não. Primeiro passo, ouvir e entender. Já estamos aqui, vocês estão me ouvindo e
e com entendimento espiritual. Chega de estocar comida. Nós queremos habitar na terra de Gósen? Eu quero. Então o Senhor fala, a gente tem que entrar na terra. E para entrar na terra, a gente tem que saber quem é esse Deus que a gente serve e a gente tem que caminhar junto com Ele. Se nós queremos habitar no mundo e visitar ao Senhor, não tem como a gente sair debaixo do guarda-chuva, a gente sai debaixo da bênção. Nós precisamos praticar. E é isso que o Senhor fala conosco nessa noite. Ele tem aquele extraordinário que nós lemos lá no Êxodo, que estava acontecendo tudo aquilo que o povo, Deus julgando, trazendo os juízos ali sobre o Egito, sobre os deuses do Egito, que a gente já ouviu essa pregação pelo pastor outras vezes, mas o povo de Deus estava no Egito, mas o Senhor livrando. Hoje é diferente. Hoje nós não vamos lá na terra de Gósen, apesar que eu gostaria de conhecer esses lugares. Amém. Um dia, né, marido? Um dia ele vai me levar. E aí, então, hoje, como que nós vamos habitar neste lugar? Nós vamos habitar sendo igreja, sendo corpo de Cristo. Não é um lugar que nós vamos construir nossas casinhas, é um lugar onde nós vamos habitar junto com o nosso Deus. E o fato da gente habitar junto com Ele, nós vamos viver esse extraordinário que a gente lê na palavra de Deus e a gente pensa assim, mas isso era só lá? Era só lá? Eu falei, quantas vezes a gente já não leu os evangelhos e a gente pensa, acho que tinha muito doente naquela época, porque né, é tanta cura, tinha muito demônio naquela época, porque é tanto libertação e vai expulsando e as coisas vão acontecendo. É o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se nós praticarmos, se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, automaticamente nós já estamos habitando nessa terra. Automaticamente o compromisso ele tem com o seu povo. O compromisso ele tem com a sua palavra. Se ele fala que é. Se ele fala que não é, não é. Mas a questão é, nós queremos se relacionar com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Se nós buscarmos se relacionar com Deus só pelo que Ele pode nos dar, nós não vamos conseguir permanecer, porque nós vamos nos frustrar. Por quê? Se a gente não abraçar se a gente não abraçar essa vontade de Deus, a gente vai abraçar a vontade de quem? Do mundo e da carne. Do mundo, e aí nós vamos, então, tá naquela divisão. Eu estou no mundo, mas eu vou lá buscar em Deus aquilo que eu preciso. Eu vou lá buscar em Deus aquilo que eu preciso. Hoje eu preciso de uma cura. Estou vivendo lá no mundo, do jeito que eu quero. E aí, precisando de uma cura, vou lá na igreja buscar. Isso não é habitar, isso é interesse. E aí eu estou lá no mundo, nossa, minha vida financeira está um arraso. Vou lá na igreja buscar, porque Deus é dono de todo ouro e toda prata. Isso é relacionamento de interesse. Relacionamento de interesse não dura, porque se frustra e ainda fica bravo com Deus. Mas o compromisso com Deus é com quem habita. O compromisso de Deus é com quem está enxertado na videira. Relacionamento por interesse não é da vontade de Deus, já começa aí. Então, já não deu certo. Muito bem. A oração de Paulo não acabou. Olha o que diz. Não, mas antes disso, olha o versículo 10. A gente leu, mas vamos ler de novo. O versículo 10. Vê se não é isso que a gente quer. Eu quero, não sei vocês aí se você vai fazer assim para mim ou se vai fazer assim. Olha o versículo 10. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Não é isso que a gente quer? É isso que eu quero. Então, para isso, a gente tem que vir caminhar no que a gente leu um pouquinho antes. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da vontade e também da sabedoria e do entendimento espiritual. Não tem como a gente
pegar a palavra de Deus e fracionar ela e querer viver só com um pedacinho. Uma coisa está ligada na outra. Para a gente quer desfrutar da plenitude, a gente tem que viver na plenitude. Senão vai ser só gotinhas, não vai dar certo, não vai dar certo. Bom, olha como que a oração continua. Versículo 11. Oramos também, olha como ele sabe que a gente precisa. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Gente, moral da história, temos que ter paciência. Nós precisamos perseverar e ter paciência. E ele sabia que para a gente viver tudo isso que eu estou falando até agora, a gente precisa de perseverar e de ter paciência. Porque como o pastor falou aqui em dízimos e ofertas, a gente quer, ainda mais a gente que essa geração, esse momento de fast food, paga aqui, pega lá, pede aqui, pega lá. Com Deus não é assim. E se a gente está esperando algo de Deus e essas coisas ainda não aconteceram, é um tempo determinado por Ele, não nosso. E aí então a gente já esquece da glória futura, a gente já esquece da fé, a gente já esquece do amor, e aí a gente já esquece de tudo, e aí a gente volta a habitar no mundo. E a ideia não é essa. A ideia é morar no mundo, porque não tem jeito. Tem como a gente morar em outro lugar hoje? Não. A gente vai morar no mundo, mas nós vamos habitar em Deus. E para isso nós temos que ter paciência e perseverar. Fica firme. Moral da história? Fica firme. Fica firme. Fica firme debaixo do guarda-chuva, porque nós vamos viver o extraordinário de Deus. Como que Ele vai fazer um milagre na sua vida se estiver tudo bem? Como que Ele vai jogar assim um holofote, um foco, uma luz daquela de Deus, assim, do sol do meio-dia, sobre você, se não tiver trevas em volta? Como que você vai desfrutar do extraordinário se já está tudo bem? Vai respingar algumas coisas na gente, e isso vai fazer com que a gente tenha experiências extraordinárias com Deus. Você já parou para pensar alguma vez o quanto que a igreja perseguida vive milagres? Mas por que ela vive tantos milagres? Porque ela é perseguida. Você já parou para pensar o quanto nós que moramos num país laico, um país de liberdade religiosa, o quanto que nós provamos de Deus só esse pouquinho assim? Por quê? Porque a gente não tem as mesmas experiências, porque a situação é outra. Então nós vamos passar por algumas coisas, para que a gente possa refletir o extraordinário de Deus na face da terra. Tenha paciência. Tenha paciência. Versículo 13 e 14, já estamos terminando. Para a gente concluir. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Amém? Não jogue fora esse sacrifício. Se Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, se Ele te transportou, fica lá, para de fugir. Para de fugir. Ele já te transportou para lá. Viva essa verdade. Viva, se posicione, habite neste lugar. Por quê? E aí eu falei, Senhor, o que a gente vai fazer com tudo isso? Porque este lugar é um lugar de renúncia. Já parou para pensar? Este lugar é um lugar de renúncia. E eu estava no meu quarto agora à tarde, enquanto dava hora de vir para o culto, e eu tenho algumas coisinhas lá na minha parede. Umas coisinhas caíram, não era para ficar, outras coisinhas permaneceram, uma risadinha ali. E eu fiz uma coisa. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui para mim não sair daquilo que o Senhor tem falado. Eu já comentei com vocês que no final do ano, quando eu estava lá na casa dos meus pais, o Senhor falou grandemente no culto de Natal, lá na igreja que a minha mãe congrega, através de uma música, de uma apresentação. E aquela música do Renascer para eles que diz, tudo que Ele fez
foi obedecer o plano que Deus escreveu. E aí eu falei, é isso. Nós temos que obedecer o plano que Ele escreveu. Só que aí a gente fica pensando um plano master, do tipo ministério, do tipo o chamado, e a gente esquece de pensar que nós temos que obedecer à vontade de Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E aí nós vamos caminhando e Ele vai nos conduzir para o ministério, para o chamado, aquilo que Ele quer que nós trabalhamos aqui, porque Ele não nos chamou para ficar só esquentando cadeira, nos chamou para trabalhar. Mas o primeiro passo é essa vontade. E Ele me trouxe à memória que uma vez, em uma das orações, eu, de uma forma falada só, eu falei, Senhor, eu coloco uma cestinha debaixo da cruz, e eu vou depositar nessa cestinha tudo aquilo que eu desejei, eu sonhei, e aos 40 anos, gente, tem 40, não aconteceu, vai acontecer, não vai, não sei, mas eu deposito tudo isso aos pés da cruz, e eu não quero tirar daqui. E ali eu fiz uma oração e eu fui colocando planos, projetos, coisas que o tempo foi passando e ficamos na espera por enquanto. E o que o Senhor falava no meu coração, eu me deparei com aquela cestinha desenhada na parede, e o Senhor falou assim, é dia de renúncia. Porque para habitar na terra de Gósen, para habitar aonde a presença de Deus está, não tem como. Nós temos que abrir mão de muitos sonhos, muitos projetos, mas esses sonhos e esses projetos não são sonhos e projetos de Deus, porque se fossem, estariam acontecendo, ou está no modo espera, não sei. Mas enquanto isso não acontece, não dá para ficar picudinho brigando com Deus, porque a nossa vida não pode se resumir a uma área e a um acontecimento. A nossa vida é muito além disso, de um acontecimento, muito além de um desejo. A nossa vida com Deus é muito além dessa terra. Por isso que nós vamos morar aqui, mas nós não vamos habitar aqui. E quando nós nos colocamos debaixo dessa vontade de Deus no nosso dia a dia, nós vamos caminhando para cada dia mais e mais ir conhecendo a vontade dEle, e cada dia mais e mais se adentrando na presença dEle, até o ponto de não ter mais nós, não ter mais eu, não ter mais você, mas só ter Ele. Ali é onde a presença de Deus habita. Esse lugar é a presença de Deus. Você quer habitar onde a presença de Deus está? Você quer estar onde a presença de Deus está? Mas eu estou dizendo, é renúncia. Vai renunciar a muitas coisas que você nem sabia que você tinha que renunciar. Porque lembra quando eu falei da fofoca disfarçada de notícias? De novidades? A fofoca disfarçada de novidade? Aí ele vai vir para você e vai falar, não está bom assim. Aí o que você vai ter que fazer? Tá bom, Senhor. E aí a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Quantas pessoas dentro da igreja partiram para uma separação conjugal, porque não chegaram nem a levar isso para um pastor, para um aconselhamento, uma busca, simplesmente porque elas não queriam fazer o que eles sabiam que Deus ia mandar fazer, entre muitos outros assuntos. Quantas vezes a gente nem vem no culto porque a gente sabe que Deus vai falar e a gente não quer fazer? Quantas vezes a gente está em casa e Deus manda um recado e Deus fala e a gente simplesmente, eu não quero fazer, mas a gente quer a bênção, mas a gente quer a unção, mas a gente quer saber o que a gente tem que fazer, mas a gente quer continuar do jeito que a gente está. E aí não dá. Para a gente habitar aonde a presença de Deus está, nós vamos ouvir e entender. Primeiro passo, chegamos na porta. Nós vamos então buscar a vontade de Deus e praticar isso com sabedoria e discernimento espiritual. Segundo passo. E quando nós entrarmos para dentro e habitar nessa terra, já não somos mais nós. É Ele em nós e através de nós. Mas esse processo tem que persistir com perseverança, com paciência, porque é do jeito dele. De quem é o reino? Dele. Quais são as regras? Dele. Quem que quer habitar nesse lugar? Nós. Então nós temos que nos sujeitar ao que ele diz. Amém? Então eu gostaria de chamar o grupo de louvor, que eu empolguei. Olha a hora,
habitar neste lugar? Você quer habitar neste lugar onde a presença dele está? E como eu disse, este lugar existe. Este lugar existe. E eu gostaria, vou por aqui, ó. A cesta. Ao vivo e a cores. A minha estava desenhada. A cores, mas desenhada. A cesta. E aí? O que você vai ter que colocar aqui dentro como renúncia? Não sei. É você e Deus. Então, essa música que nós já louvamos na hora do louvor, ela é uma oração. Ela é uma oração. E se você deseja habitar neste lugar que nós estamos falando, que vai ser desde domingo, que o Senhor livra, que o Senhor faz, que o Senhor está presente, a parte dele, mas a nossa parte que é de fazer a vontade dele, caminhar com ele, se submeter a ele, que você possa, se puder, ficar de pé e declarar essa oração. Essa música é uma oração, mas de coração aberto, porque o Senhor vai falar com você o que você vai depositar nessa cestinha da renúncia. O que você vai ter que pôr aqui, ó, na cestinha da renúncia. Amém? Ele vai falar no seu coração, porque a obra é dele, o reino é dele, o corpo é dele, é tudo dele. Então, é ele. Então, se assim você deseja que essa canção seja a sua oração nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. Espírito Santo de Deus, aonde dentro de nós está mais a nossa vontade, está a nossa vontade ao invés da sua. Aonde, Senhor, precisa ter conserto, aonde precisa ter luz, aonde precisa, Senhor, estar a tua presença ali para
porque nós queremos habitar aonde a sua presença está, e a sua presença não divide espaço com o pecado, a sua presença não divide espaço com o mundo, a tua presença não divide espaço com a carne. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, direciona o nosso pensamento, direciona, Senhor, o que nós temos que fazer, direciona, Senhor, vai falando ao coração, porque nós queremos estar aonde a tua presença está, porque nós queremos estar aonde a tua presença está, Senhor. Vem, Jesus, fala, Espírito Santo de Deus, fala, Espírito Santo de Deus. Ele é o teu rei, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agora, enquanto o grupo canta, você não vai cantar. Você vai, profeticamente, simbolicamente, na sua oração, você vai colocar dentro desse cesto aquilo que o Espírito Santo falou para você que você tem que renunciar. Se você quer habitar na presença dele, e eu quero, aquilo que ele falou que você precisa renunciar, coloca nessa cestinha. E quando a vontade vier, quando o desejo vier, você volta lá no pé da cruz. E você fala: Senhor, eu não vou tirar dessa cestinha tudo aquilo que eu coloquei. Eu continuo confiando, eu continuo perseverando, eu continuo desejando fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a sua vontade, ela me conduz para a tua presença. A tua vontade faz eu habitar na terra que o Senhor se faz presente. Então, enquanto o grupo canta mais um pouquinho, é a hora
Senhor, nós te apresentamos para o Senhor aquelas coisas que nós gostamos de fazer, mas lá no fundo nós sabemos que não agrada o teu coração. Senhor, nós te apresentamos para o Senhor nessa cestinha os nossos desejos que não são os seus, porque é a tua vontade que nós buscamos, é o teu querer que nós ansiamos, Senhor. Nós apresentamos as nossas dificuldades, as nossas falhas, ó Pai, as nossas limitações, tudo diante da tua presença, aos pés da cruz, nessa cesta, e nós depositamos e nós falamos: Senhor, nós não queremos tirar daqui, Senhor, nós queremos simplesmente habitar genuinamente na tua presença. Por isso, Senhor, transforma as nossas vidas, transforma o nosso querer. Senhor, seja conosco, porque nós precisamos em ti. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos, sem ti não conseguimos permanecer. Por isso, essa oração registrada no capítulo 1, que o apóstolo Paulo orou pelos irmãos colossenses, que essa oração ecoe sobre as nossas vidas nessa noite, com perseverança, com paciência, para que a gente possa permanecer no lugar que o Senhor está. Habitar na tua presença, Senhor, habitar na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Pode se sentar. Leve essa palavra no teu coração. Deus é bom. E lembra, nós vamos ouvir e entender. Vamos focar nas coisas do alto, porque ouvir e entender é o primeiro passo, e nós queremos continuar caminhando. Então nós vamos nesse segundo passo agir na vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Conforme a gente for dando os passos, o Senhor vai te revelar o que você tem que fazer e o que você vai precisar ainda depositar aqui. Ele vai continuar falando. Amém? Então recebe em nome de Jesus. Amém? Pastor?